interesse pelas práticas integrativas, mesmo que não tivesse esse nome antes, começou muito cedo. E eu lembro o dia, eu estava no 3º ano da faculdade, acho que tinha 18 anos, no curso de propedêutica, passando na Reumato, uma paciente com artrite reumatoide, numa cadeira de rodas, totalmente deformada, e aquilo me levou a um questionamento muito profundo. Como é que isso acontece na vida de uma pessoa? Será que ela é vítima de um acaso, de um distúrbio genético que ninguém pode fazer nada e que não dependa dela e que não tenha o que ela possa fazer por ela? E o que foi interessante também, que depois disso, também eu estava no 3º ano, ainda não tinha 19 anos, tinha 18 anos ainda, quando eu tive uma reação alérgica por dipirona e tive um Steven Johnson muito grave, fiquei um mês em casa. E aí me levantou 2 questões também. Isso foi em maio de 1976, maio de 76. Primeira questão, de onde que veio isso? Como que veio do nada? Eu estou sujeito a isso? O que depende de mim isso para acontecer e para que isso não mais aconteça? E daí fui numa consulta médica com um professor de imunologia. Foi uma consulta normal. Fui bem tratado, tudo, mas me decepcionou muito. A questão não foi ele que foi mal educado, não deu atenção. Ele não me respondeu nada. Talvez eu falei, mas isso volta. Ele sabia menos do que eu. Então eu decidi, naquela ocasião, que eu não queria ser um médico daquele jeito, que eu queria entender mais. Só que nós vivíamos uma época que as informações eram muito escassas. Não existia abundância de informação à disposição que nós temos hoje. E as pessoas não sabiam responder. Então, daí eu buscando, encontrei a homeopatia. Achei muito interessante a forma com que a homeopatia entendia as doenças, a anamnese. Então, foi a partir da visão da homeopatia que mudou o meu entendimento da relação das pessoas com a doença, com os sintomas, como pode ser abordado, como pode ser entendido. Daí a homeopatia também não respondia todas as questões. Tinha muitas lacunas também. Então, em paralelo com a residência, com a medicina tradicional, eu fui abrindo para outras questões e fui buscando mais coisas. Quando eu comecei também com fitoterapia, antroposofia, ayurveda e meditação. E comecei em 99 a fazer um doutorado com meditação em idosos com insuficiência cardíaca. Nós fizemos com uma metodologia muito boa. E daí que eu posso chamar de uma aplicação, de um exemplo de medicina integrativa. Os idosos com insuficiência cardíaca foram otimizados terapeuticamente, tiveram o melhor tratamento médico, otimizados com beta-bloqueador, com IECA, estabilizados com grupo controle. Depois disso foram randomizados para meditação 30 minutos 2 vezes ao dia. Uma técnica que eu mesmo montei, que eu achei que seria adequado para a insuficiência cardíaca. E o que foi o interessante? Que mesmo indivíduos otimizados tiveram ganhos em 3 parâmetros muito importantes. Primeiro, a norepinefrina plasmática, a gente não tinha BNP na época para dosar, caiu 40%, mesmo em indivíduos otimizados. Qualidade de vida melhorou muito. E a eficiência respiratória, medida pelo teste ergospirométrico, mostrou uma melhora significativa também. Então esse é um exemplo de medicina integrativa. O melhor da medicina tradicional, indivíduos adequadamente diagnosticados, com tratamento ótimo, houve um espaço, não pequeno, um espaço grande para os indivíduos melhorarem ainda do ponto de vista de qualidade de vida e de parâmetros bioquímicos. Para mim, medicina integrativa sempre parte da medicina tradicional bem feita. Eu acho que esse é um ponto que eu defendo e que na minha vida eu sempre segui. Sempre faço o diagnóstico médico tradicional, completo, com hipóteses, sei qual é o tratamento a ser feito
e, de preferência, tento aplicar esse tratamento. E depois, em função de preferências, de valores das pessoas, não que eu imponha nada, né? Eu posso agregar e associar a técnica integrativa que eu conheça, que eu mesmo posso ensinar, ou encaminho para quem é um profissional correto, para fazer complementando. Então é o melhor dos dois mundos. E muitas vezes também o tratamento tradicional, quando é uma coisa mais leve, mais suave, uma doença, pode ser dispensado, mas desde que você conheça a doença, saiba a evolução natural, saiba o prognóstico e saiba o tratamento. Eu tenho como regra, como princípio meu, eu nunca indico nenhum tratamento complementar para uma pessoa, para uma doença que eu não saiba o tratamento tradicional e não conheço o prognóstico, eu desconheço a doença. Isso é um pilar ético meu. No integrativo, você tem que usar o melhor do conhecimento disponível para beneficiar as pessoas. Daí entra muito uma coisa que, quando eu comecei a estudar homeopatia, uma frase do Hahnemann me impressionou muito. O Hahnemann dizia que na arte de curar, deixar de aprender é crime. Tá? Então, essa é a linha que eu sigo, assim como eu entendo a medicina, os cuidados integrativos até, né? Nunca deixando de lado. Quem me conhece sabe, eu sou um defensor incondicional da medicina bem feita, dos diagnósticos corretos, com os recursos usados de maneira parcimoniosa, não de maneira econômica. Eu não gosto de economia, economia muitas vezes é porca, né? Mas de maneira justa, correta e adequada. Muitas vezes se tem, vamos fazer, mas é pior, não é melhor. O correto é o justo e o equilibrado e o necessário para isso, né? Hoje a tendência é carência para muitos e desperdício também de muitos. Todos perdem. E nesse aspecto do desperdício que você começa a usar porque tem, você perde a essência, que é o contato com a pessoa, de ouvir. E dentro disso, o que me é muito importante, o que o médico precisa aprender, é olhar para o outro, é olhar para o paciente, e não projetar conhecimento. Eu tenho que ter aquele conhecimento, aquele embasamento filosófico, científico, espiritual o mais amplo possível para poder, olhando para aquela pessoa, suprir a necessidade dela e não para eu exibir o conhecimento que eu tenho. E um conceito fundamental, que aí entra uma falha que existe na medicina tradicional, é aquela coisa de luta contra a doença. Isso nas práticas complementares não existe. Na fisiologia do nosso corpo não existe isso. O que existe é equilíbrio de tudo. Então, do ponto de vista espiritual, um conceito que eu gosto muito é do tal, do yin e do yang. O que é o yin e o yang? É a interação dinâmica de opostos complementares gerando a vida. É a interação dinâmica, não é a briga dos opostos complementares. Então aí o grande desafio para o médico não precisa exercer, então vou estudar homeopatia, antroposofia, medicina chinesa para usar. Não. É entender que existe uma outra linguagem que você pode aprender. Do mesmo jeito que tua língua mãe é o português, você pode aprender o inglês, o francês, é uma linguagem, uma língua a mais que você tem para entender e para poder dialogar com as pessoas. Então, eu defendo que o médico também, além do domínio na medicina tradicional, na capacitação, aprenda uma outra linguagem. Que outra linguagem que permita que ele tenha uma visão do todo. E eu não acho que seja integrativo, complementar ou alternativo você usar chá de qualquer coisa. Você pode dar uma dipirona, um antibiótico, o mais avançado até uma quimioterapia, dentro de um olhar integrativo e complementar, entendendo aquele todo do indivíduo, de todo o funcionamento dele. As práticas integrativas, a formação e o ensino delas está tendo espaço grande no mundo todo. Nos Estados Unidos, um exemplo disso é a Universidade do Arizona.
Aqui no Brasil já tem uma pós muito boa no Einstein, tem na Unifesp, agora o Sírio-Libanês eu estou coordenando junto com o Plínio Kutaiti, uma pós-graduação em cuidados integrativos. Então tem dois aspectos aí. Primeiro, essa pós-graduação. O objetivo dela não é fazer com que a pessoa tenha domínio sobre as diversas práticas integrativas. Ninguém vai ser um mestre de Reiki porque fez a pós-graduação, não vai aprender fitoterapia, também não vai saber medicina chinesa, mas vai ter uma noção importante do que se aplica, as indicações, o embasamento filosófico, o embasamento teórico, a aplicação clínica disso e as evidências. Agora, é importante também um aspecto que isso não fique só no intelectual, que isso seja trazido para a vivência do profissional que quer lidar com qualquer prática integrativa. Eu acho que a pessoa tem que vivenciar, tem que experimentar, nem digo qual que tem que ser, qualquer uma delas. Eu faço meditação há quase 40 anos, até eu já experimentei em mim musicoterapia, já recebi Reiki, fui iniciado em Reiki. Então, você começa a ter uma vivência pessoal. Então, eu indico uma pós-graduação num lugar sério, ligado a uma universidade ou ligado a um grande hospital, e em paralelo com isso, um curso de formação em alguma dessas técnicas, mesmo que você não vá exercer ou aplicar, né? Mas pelo menos para ter o conhecimento interno, porque na nossa sociedade existe uma percepção de muitos que o conhecimento é apenas intelectual. Conhecimento intelectual é um tipo de conhecimento e muitas coisas para muitas coisas não é o mais importante. Tem o conhecimento instintivo, tem o conhecimento emocional, tem o conhecimento vivencial. E a tendência de ficar no conhecimento intelectual não permite que a pessoa evolua como um todo, como um ser. Eu acho que a base disso, eu volto a dizer, temos muitas evidências, né? Seria partir do Ministério mesmo da Saúde, para cada uma dessas práticas ter um manual com todas as evidências, detalhando o que são essas práticas, quais são as evidências que existem, no que elas podem ser aplicadas, isso é uma coisa importante, né? No como que podem ser aplicadas, em quais doenças, em quais situações, para complementar qual tipo de tratamento, qual o profissional adequado para aplicá-las e qual a capacitação que ele deve ter. Então acho que tem que partir do Ministério, cada uma dessas práticas tem que ter um manual de evidências, de condutas e de indicações. Não é difícil fazer isso, gasta um pouquinho de tempo, né? E também, eu acho que as universidades têm que abrir espaço e começar a estudar e aprofundar isso. E o que eu tenho sentido que nas universidades existe uma abertura para que isso ocorra. Não é um impedimento. Eu acho que quem atrapalha mais é o Ministério da Saúde, que com esse falso apoio só tende a isolar e não integrar e incorporar na parte médica por absoluta... Eu sei que eu estou sendo duro ao falar isso, por absoluta negligência e falta de interesse. É um grande faz de conta. O que eu acho que o SUS fez não foi bom. Não foi bom. Por quê? Se você for ver as portarias do SUS sobre práticas integrativas, tem dois aspectos. Ele libera não sei quantas práticas, 20 e poucas, 29, não importa muito, e a descrição dessas práticas que tem na portaria do Ministério, 6, 5, 10 linhas a respeito delas, deixando a regulamentação dessas práticas por conta dos municípios, né? Então, eles não se preocupam em dar nenhuma indicação,
para quem que serve, para quem que se aplique, que condições vai ser usadas, quem que indica essas práticas. Então fica uma terra de ninguém, todo mundo podendo fazer qualquer coisa, porque não tem uma regulamentação. Então tem algumas falhas grandes nisso. Podem ter sido atendidos. Quem falou que o número de atendimentos, seja com práticas integrativas ou com consultas médicas ou cirurgia, é algo necessariamente bom? Quer dizer, você dá número. O que eu quero saber, qual o resultado disso? Qual o impacto disso? O que as pessoas ganharam com isso? Será que em vez de ter não sei quantos milhões de consultas com uma resolutividade nula ou muito pobre, se você tivesse metade das consultas com uma resolutividade alta, não sairiam todos ganhando? O que nós vemos hoje, que esse nome de medicina integrativa, talvez eu acho mais adequado cuidados integrativos ou saúde integrativa, é usado de forma banal para justificar, eu vou ter coragem de dizer, um charlatanismo deslavado e vergonhoso. Né? Isso tem um interesse muito claro, que é business, negócio. Porque se a gente for entender de onde que surgiu o interesse pelas terapias complementares, não veio da comunidade médica. Veio de um estudo, eu me lembro bem, do Eisenberg, publicado, se eu não me engano, em 93 no New England, e depois ele fez um complemento desse estudo em 98 no JAMA, mostrando que 30% da população americana tinha usado no ano anterior técnicas complementares, número de consultas a profissionais de medicina complementar tão grande ou até um pouco maior do que de médicos de atendimento primário, e o que chamou a atenção, o valor não reembolsável por esse atendimento de 12 bilhões de dólares. E no estudo que ele repetiu, mostrou que 7 anos depois, em 97, o valor desembolsado por isso aumentou para 17 bilhões de dólares. E esse é um mundo que estava correndo sem conhecimento dos médicos. A maioria das vezes os médicos não eram informados, não sabiam, não acreditavam e não valorizavam. Então, isso daí veio de uma demanda real da população, que eu contei. No meu caso, já em 76, eu gostaria de ter tido algo a mais. Não tinha nada contra a medicina, mas aquilo não me foi suficiente. E as pessoas estavam dispostas a pagar do bolso para ter algo a mais que os médicos não estavam oferecendo. E o que houve? Que uma população de médicos sérios, universidades, passaram a reconhecer isso, estudar, fazer pesquisa, bolsas de financiamento, e médicos sérios passaram a adotar. Só que, por outro lado, também abriu um nicho para charlatões. E você não consegue, por causa disso, distinguir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, e tudo acaba tendo o mesmo peso. Então, partindo do mesmo modo que partiu das pessoas a busca por algo, essa incapacidade de discriminar o que é bom, quem é ruim, quem é sério, abre uma brecha enorme. E o que é paradoxal para os charlatões, porque você nunca teve tanto acesso à informação. E o que você vê hoje, que quem faz mais sucesso é quanto mais charlatão é o indivíduo, mais inventa e mais engana. Então, tem que... Você vê, na televisão, você vê notícias de coisas escabrosas, né? E de pessoas, teoricamente, com acesso à informação. A impressão que dá é que as pessoas se contentam com qualquer migalha de informação, desde que seja milagroso ou seja bem articulado, né? E o que é interessante, as pessoas falam, nossa, mas ele fala tão bem. Eu falo, pois é, ninguém é um estelionatário sem saber se comunicar. Tem alguém que se comunica melhor e que convence melhor do que um estelionatário? Quer dizer, então tem que olhar um pouquinho além a qualificação, o que diz. Então é esse paradoxo que eu vejo. Agora, de onde que tem que vir a reação? Tem que vir da própria sociedade, das pessoas, falar, pera um pouquinho,
Existe informação, eu tenho que ir atrás de informação de qualidade. Nunca houve na história da humanidade tanto acesso à informação de qualidade. Só que também, em paralelo, é o equilíbrio. Se tem informação falsa de todos os níveis. E uma coisa é decorrência da outra. Se tem espaço para tudo, cabe ao cidadão, ao paciente, a pessoa selecionar, ter um pouco de disposição de aprofundar. Na geriatria, essas práticas complementares passam a ter um benefício até maior do que o indivíduo mais jovem. Óbvio que eu sou suspeito porque eu sou geriatra, né? Nós temos lá, como eu acabei de dizer, no serviço de geriatria, o nosso centro-dia, promoção de envelhecimento saudável. Temos também o nosso ambulatório de acupuntura. Tá? E uma coisa que me chama a atenção é lidando com os idosos. Eles não conseguem respirar. A respiração é muito superficial, não consegue uma respiração profunda. E a respiração profunda é fundamental para equilíbrio da variabilidade da frequência cardíaca, para o equilíbrio autonômico, né? Então, em qualquer circunstância, práticas como meditação, pranayama, qigong, o tai chi, para o idoso, teriam um benefício muito grande. O potencial é muito grande. Além do que, com técnicas como a acupuntura, por exemplo, nós usamos na nossa enfermaria, nós aliviamos muito efeitos de dor, de dispneia, de ansiedade e até uma indicação não formal de acupuntura, nós usamos também para delírio hipoativo. Então, tem muitos ganhos.